Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num universo emocional, assim, de uma intensidade difícil até de imaginar, né? Os primeiros momentos da vida psíquica de um bebê. Vamos investigar as raízes da ansiedade, uma luta interna bem primordial e o papel crucial da conexão com a mãe para construir a nossa própria capacidade de pensar. Exato. E para isso, vamos usar algumas ideias da psicanálise que ajudam a gente a iluminar essas experiências que fundam a nossa mente, né? O objetivo é tentar entender como se formam as bases da nossa habilidade de lidar com emoções, de aprender com o que a gente vive, desde o comecinho mesmo. Parece que a ideia central é que existe o conflito, né? Desde que a gente nasce, uma batalha interna, quase. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Sim, não é algo abstrato. Essa luta se manifesta como o medo mais básico que tem. O medo de ser aniquilado, sabe? De não existir. Isso é considerado a primeira causa de ansiedade. E está ligado ao que a gente chama de pulsão de morte. Uma força interna, assim, que ameaça desorganizar tudo. Sentir esse perigo interno é a experiência mais primitiva. Nossa, e como esse medo, esse pavor interno, interage com as primeiras experiências do bebê? Imagino que o mundo externo também pareça bem assustador nesse estado. Totalmente. O bebê, de forma inconsciente, ele projeta para fora seus impulsos agressivos, que são, na verdade, parte dessa pulsão de morte desviada no primeiro objeto de relação, que geralmente é o seio materno. Aí, quando esse seio frustra, tipo, não está disponível na hora que ele quer, por exemplo, o seio é percebido como se fosse um atacante, persecutório, vira o seio mau. O seio mau. Isso. E aí surge a ansiedade persecutória. E o pior é que esse seio mau também é internalizado, como se fosse engolido psiquicamente, sabe? E isso aumenta ainda mais aquele medo que já estava lá dentro. Fica uma coisa flutuante entre ameaça interna e externa. Meu Deus, isso soa quase insuportável. Como um ser tão pequeno consegue sobreviver a essa intensidade toda? Deve ter algum jeito de lidar com isso, certo? Sim, sim. E aqui é onde fica realmente interessante. Surge um mecanismo-chave, a identificação projetiva. É mais do que só jogar a agressão pra fora? O bebê, para se aliviar um pouco, ele meio que evacua sentimentos muito brutos e insuportáveis que o Bion chamou de elementos beta, que são tipo impressões sensoriais puras, que ainda não dá para pensar sobre elas para dentro da mãe. Pra dentro da mãe? Como assim? É uma tentativa desesperada de se livrar daquilo que é intolerável. E, ao mesmo tempo, é uma forma muito primitiva de comunicação, de dizer socorro, não aguento isso aqui dentro. Então, a mãe, ou quem cuida, né, vira tipo um receptáculo para essas angústias todas. É aí que entra a função materna essencial que você mencionou. Exatamente. Através de uma capacidade que Bion chamou de reverrer. Reverrer? Isso. E o que é fascinante aqui é que reverrer não é só aguentar o tranco passivamente. É um estado mental receptivo, sabe? Onde a mãe consegue acolher essas projeções brutas, as ansiedades, os terrores do bebê, sem ela mesma se desorganizar. Ela funciona como um continente seguro, mas vai além. Ela processa isso mentalmente, é como se ela digerisse esses sentimentos, transforma eles em algo com mais sentido, mais tolerável, e aí devolve para o bebê de uma forma modificada. Nossa! Quer dizer, a mãe funciona quase como uma processadora emocional para o bebê? E isso ajuda a criança a se sentir compreendida, talvez? Precisamente, essa devolução modificada ajuda o bebê a sentir que aquelas angústias terríveis podem ser entendidas, podem ser contidas por alguém. E o efeito disso no desenvolvimento é imenso. E qual seria o impacto a longo prazo desse processo todo? É fundamental. A reverida mãe alimenta o desenvolvimento da própria capacidade interna do bebê de fazer esse processamento, a função alfa. Essa função alfa é o que transforma aquelas experiências brutas, os elementos beta, em elementos alfa. Os alfas são a matéria-prima dos pensamentos, dos sonhos, das memórias. Ah, entendi. Os betas são tipo dados crus e os alfas são a informação processada que a mente pode usar? Exatamente.
E todo esse ciclo, sentir ansiedade intensa, projetar, ter a emoção contida e transformada pela mãe, e depois internalizar essa capacidade de transformar, é o que estabelece as bases do que Bion chamou de aparelho para pensar os pensamentos. Sem isso, fica muito difícil desenvolver tolerância à frustração, que é, crucial para qualquer aprendizado real na vida. Faz todo sentido. Mas a vida emocional não é só medo e perseguição, né? Onde entram sentimentos como o amor, a culpa? Claro, claro. Conforme o bebê vai amadurecendo e começa a perceber a mãe não só como partes separadas, seio bom, seio mal, mas como uma pessoa inteira, uma pessoa que ele ama, mas que ele também, na fantasia dele, ataca com os impulsos agressivos. Aí surge um outro tipo de ansiedade, a ansiedade depressiva. Ansiedade depressiva. Isso. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o medo agora não é mais de ser destruído pelo outro, mas sim o medo de ter destruído essa mãe amada com a própria agressividade. Isso gera culpa. E quando o amor consegue prevalecer sobre o ódio, essa culpa não paralisa. Ela impulsiona um desejo de reparar o dano que ele imagina ter causado, de restaurar aquela relação boa. Entendi. Então, recapitulando um pouco, a gente começa num turbilhão de ansiedade primitiva, medo de aniquilamento. Aí projeta isso na figura materna. Uhum. E a capacidade dela de receber, processar e devolver esses sentimentos de um jeito compreensível, a reveria, é vital. É isso que ajuda a gente a transformar emoções brutas em pensamentos, a aprender e, mais tarde, a amar e a querer reparar. Qual seria, então, a grande lição, a reflexão que fica disso tudo? Olha, a reflexão é que a nossa capacidade mais fundamental de pensar, de sonhar, de aprender com as experiências difíceis e de nos relacionar de forma mais madura, ela é forjada nessas interações emocionais muito, muito iniciais. O jeito como a gente lida com ansiedade, com frustração, com culpa na vida adulta, tem raízes muito profundas aí. E fica a questão, né? Se essas experiências primitivas de ansiedade, projeção, continência e transformação são tão basilares, como será que ecos desses processos continuam moldando as nossas reações hoje, a nossa capacidade de realmente aprender com os desafios que a vida traz? Isso levanta uma questão importante para a gente pensar.